Fala aí, pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer os impactos econômicos da guerra da Ucrânia, né? E é muito importante a gente ver esse aspecto porque não está sendo muito falado, né? Apesar de a gente ver algumas coisas, mas na minha opinião, pelo menos, é o principal palco, vamos dizer assim, da guerra, né? A guerra está sendo uma coisa mais localizada, mas essa parte econômica está sendo uma coisa global, né? Então, eu acho importante a gente analisar um pouco, né? E ver que tem aspectos diferentes que afetam muito não só o pessoal ali na Europa, né? O pessoal envolvido, mas também o mundo inteiro, né? E a gente vê os reflexos disso agora também, até na esfera política, né? Que tem vários países no mundo que estão passando por manifestações gravíssimas e, vamos dizer assim, um jogo político bem intenso por conta desses reflexos, né? E isso aí eu posso dar um exemplo dos últimos dias do Paquistão, né? Que o primeiro-ministro foi até deposto, mas a gente viu isso no Sri Lanka, no Peru aqui do lado e outros países também. E outra, a gente sabe que isso vai ser usado politicamente em todo lugar, né? Como aqui mesmo no Brasil, já tem gente falando que os preços e as coisas tudo mais é culpa do Bolsonaro, né? Se ele tivesse esse poder de alterar o mundo inteiro, né? Ia ser interessante. Mas, assim, isso está acontecendo no mundo inteiro. Né? Como a própria questão na eleição da França, que está ocorrendo agora, né? Também está sendo explorado isso. Então, tem muitos impactos em diferentes esferas. Tá? Então, é muito importante a gente saber do que se trata e o que pode vir a acontecer também. Tá? Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Cada um dos pontos que eu for falar ele mereceria um vídeo próprio. Então eu não vou abordar tão profundamente, tá? Eu vou falar até porque são alguns, então se eu for falar muito de cada um vai ficar um vídeo muito grande. Eu vou tentar resumir para também não ficar um vídeo tão grande assim, tá? Mas é importante a gente falar um pouquinho antes que como eu falei, né, o aspecto econômico ele é extremamente importante nesse conflito, né? E porque o conflito em si, eu acho que é só não é uma coisa da importância maior. É uma coisa de segunda importância. Acho que é mais reflexo de outras disputas que estão ocorrendo entre os grandes players, né, entre os grandes atores. E acho que é só né, uma decorrência disso a guerra. Agora, a disputa econômica, aí sim eu acho que a gente pode ver uma coisa maior, né? Mas isso falando também porque a gente pode ver muito isso acontecendo pelas sanções econômicas. Até porque da forma que ela está sendo feita, para mim é um assim absurdo. Não é questão de defender Rússia ou não sei o que, mas é lógica. Os Estados Unidos, os países da OTAN, né, já fizeram muitas coisas e até pior do que a guerra da Ucrânia está sendo, né, com a Rússia. E não aconteceu nada. Pelo contrário, não teve nenhuma sanção, não teve nenhuma impedimento esportivo, por exemplo, não teve nada. Agora com a Rússia está sendo uma coisa muito grave. É um pouco curioso isso. Mas aí, chegando na parte econômica, as sanções econômicas elas não estão sendo tão voltadas, né, na minha opinião, para a economia do Estado russo. Né? Inicialmente, sim, mas logo em seguida já se tornou uma coisa perseguindo os russos como um todo, a população russa. Né? Inclusive, como eu falei, a parte esportiva, né? Que não tem nada a ver. Né? Então, por exemplo, também em vários lugares da Europa, né, se chegar uma embarcação russa, não estou nem falando navio petroleiro, não, se um rico tiver um iate, uma lancha, e acabar passando por alguma água europeia, né? Eu só não vou falar que são todos os países, mas vários já falaram que seria isso. Eles apreenderiam o navio. Tipo, o que aquele indivíduo teria a ver com a guerra, necessariamente, né? Pode até ser que tivesse alguma coisa, se fosse a oligarca, né? Mas de uma outra forma, né? Vamos falar aqui. A questão dos cartões de crédito. Pô, você não vai sancionar o Putin com isso. Você vai sancionar o Oleg, que vai na padaria e não vai conseguir comprar o pão dele porque o cartão não passa, né? Então,
isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em conta. Né? E, mais uma vez, não é uma questão de defender a Rússia ou não sei o quê. Não, é questão de entender o negócio. Tá? Mas até nisso é uma coisa interessante. As sanções econômicas, elas não estão fazendo quase nenhum efeito na economia russa. É claro que sempre vai ter, mas inclusive em março eles perderam 5% das exportações. Mas, de uma forma geral, não está afetando muito a vida na Rússia. Até porque eles rapidamente encontraram outras formas de burlar, vamos dizer assim, essas sanções. Né? Então, muitas das coisas que eles tinham, serviços, por exemplo, que eram ocidentais, ou eles passaram a usar os deles mesmos, ou então os chineses, que já têm praticamente tudo deles. Né? Então, por exemplo, o sistema de cartões mesmo que eu já falei agora, eles estão, eu vi duas coisas, né? Eles estão usando tanto acho que é Mir o nome, Mir, que é o russo, quanto um chinês lá, que eu esqueci o nome agora. Então, assim, eles estão perdendo cada vez mais a dependência de tecnologias e serviços ocidentais. Por outro lado, as sanções estão tendo um efeito absurdo na própria Europa. Né? Isso eu conversei aí esses dias com alguns amigos meus que moram, né, na Europa e também com alguns familiares que são de lá. E o negócio tá feio. Né? Assim, ainda não tá tanto quanto vai ficar, na minha opinião. Né? Porque depende de quanto durar a guerra, a situação vai ficar cada vez pior. Isso a gente pode ver em muitos aspectos. Né? Alguns deles eu já vou falar em outros pontos, né? São outros pontos. Mas de uma forma geral é isso. Assim. As sanções não estão afetando a Rússia, está afetando a própria Europa. E isso está todo mundo vendo. Né? A retração que eu falei que foi de 5% na Rússia foi 5,6% na Europa. Só que a Europa que está impondo as sanções. Né? E a gente vê que as lideranças estão falando, não, eles vão aprender a sofrer, entre aspas, né? Para aguentar, para seguir essa pauta nossa aqui, né? Vamos dizer assim. Então é complicado, porque a gente não vê a população sofrendo e a liderança não está muito ligando para isso. Né? Eles vão continuar seguindo esses objetivos deles, econômicos, sem se importar com a qualidade da vida das pessoas. Né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos pontos. Diretamente ligado a esse ponto que eu falei agora, a gente tem, claro, que está na mídia, né, tá no holofote, agora é o gás russo. Né? Que, assim, o gás que vai para a Europa, a maior parte é russo, e ele vai em muita quantidade, em uma qualidade boa, e ele é muito mais barato. Então, é muito complicado você substituir isso tudo. Né? Eu duvido que eles vão conseguir substituir, né? Pelo menos inteiramente. Né? Talvez eles reduzam e achem outros fornecedores também, mas eu duvido que isso aconteça também. Até porque, mesmo que eles conseguirem por um tempo, o peso econômico na vida das pessoas e das empresas, né, das indústrias, vai afetar muito, eles vão sentir. Então, não sei como vai ser o negócio. Mas eu acho que inteiramente eles não vão conseguir substituir. Porque, assim, as alternativas que estão se apresentando, elas não são alternativas condizentes com a Rússia. Porque não tem como competir, na verdade. Né? Elas não conseguem produzir tanto quanto os russos, não conseguem entregar da mesma forma, por exemplo, uma das alternativas é americana, só que ela teria que vir o gás liquefeito sendo transportado por navio, ou seja, imagina só o custo do frete marítimo. E aí também você tem o gás liquefeito, não necessariamente já em gás, né? Então, eu não sei explicar muito bem essa parte, né? Como que é liquefeito e tal, mas é assim que funciona, então vamos lá. Mas outra alternativa é a Noruega, tem um pouco, só que é pouco, né? E outra é trazer do Azerbaijão, só que olha a distância também, então tem outros custos e a qualidade de cada um desses é diferente. Então é muito complicado. Eles não conseguem substituir propriamente. Então isso afeta bastante, até porque na hora a quantidade também influencia o valor. Né? E com tudo isso que a gente está falando, né? Por exemplo, a logística lá com os americanos, o custo vai ficar muito maior. E muito maior mesmo. Então, imagina
por exemplo, para uma indústria que é totalmente dependente da energia vinda do gás para operar, no final, os custos vão ser muito mais altos, né? Muito maiores. Então, imagina o preço do produto final, ou sei lá, né? Os custos de operação, os custos das coisas, né? Vai aumentar muito. Então, no fim das contas, o preço das coisas vai aumentar e não é tipo uma coisa momentânea. Vai aumentar e vai ficar. Então, eu vou esperar falar a conclusão disso no fim, porque ainda tem outros pontos para falar nessa parte. Mas vamos seguir. Um outro ponto que está muito ligado, né, quase a mesma coisa que acontece com o gás, é a questão dos alimentos, né? Porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles têm um papel importantíssimo na cadeia logística global de alimentos, né? São grandes produtores de alimentos, principalmente o trigo, né? Mas também tem óleo de girassol, que é uma coisa que a gente não dá importância, mas usam muito lá na Europa, principalmente, e fertilizantes, principalmente na Rússia. E isso sim é muito importante para nós, até aqui no Brasil. Então, a gente pode ver que tem muitos especialistas falando, né? Tem muita gente comentando isso, né? Qualquer um que tenha um pouco de conhecimento, se pensar um pouquinho, entende que a segurança alimentar no mundo inteiro está sendo afetada, tá? Especialmente na África e no Oriente Médio. E isso porque, claro, a gente não vai ter a distribuição das colheitas, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. As sanções impostas também atrapalham muito, né? E os fertilizantes também não serão comercializados. Então, uma grande parte das produções agrícolas no mundo inteiro não vai ter os seus fertilizantes. Então, de qualquer forma, elas serão bastante afetadas, né? A gente aqui no Brasil tem que ficar muito atento a isso. A gente está procurando alternativas e parece que está conseguindo, mas de qualquer forma, a gente é afetado, né? Porque o preço pode não ser o mesmo e etc. E isso é um ponto importantíssimo também, porque lá na Europa, na própria Europa, que é o centro de para onde vai tudo, né? Tem muitas fotos, muito vídeo de mercado com as gôndolas se esvaziando, ficando bastante menos produtos de forma geral, porque a gente fala, trigo é uma coisa, né? Não é tudo de trigo, mas deem uma olhada depois quantos produtos são feitos à base de trigo, né? Não é só as farinhas, né, para fazer as massas e tudo mais. Tem muita coisa que vai. E fora isso, mesmo os que não sejam os produtos de trigo, mas os que usam óleo de girassol para fazer, já também não vai dar, porque está sem óleo. E, principalmente, na minha opinião, tudo que tem alguma coisa agrícola precisa de fertilizante. Sem fertilizante, a produção fica afetada. Então, imagina quanta coisa não está ficando afetada aí, quantos produtos não estão sendo afetados. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma fartura muito grande de alimentos. Mas no resto do mundo não é assim. E principalmente na África, que já tinha problemas com isso. Com a pandemia, ficou muito pior. Agora com a guerra, tá assim no limite, realmente, né? E no Oriente Médio também, né? Principalmente, eu vou dar o exemplo do Líbano aqui, que ele vinha 80% do que eles consumiam de trigo e tudo mais, vinha da Rússia. E eles já tinham perdido uma boa parte das reservas deles, né? Aquela explosão em Beirute, no porto, não sei se vocês vão lembrar, né? E então a situação está bem complicada lá. Então, imaginem essa questão aí que tem uma importância muito grande em si só e acho que eu preciso fazer um vídeo. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando um pouco melhor, até a questão de como isso beneficia o Brasil e pode ser uma força, deixa aqui nos comentários, que aí eu faço o vídeo para falar sobre isso, que é muito importante. Mas vamos seguindo aí. Um outro ponto que a gente tem que ficar atento é que, assim, até esse momento, assim, de uma forma geral, né? Os países, eles, de certa forma, reservavam, uns 10% para eles e o resto era tudo mercado externo, né? O foco, mais ou menos, é mandar para fora, que é até uma forma de ganhar dinheiro. Só que agora, com esses últimos acontecimentos, os países estão percebendo que não dá muito para ficar assim ainda. Porque se acontece alguma coisa, eles se ferram, né? Que é o que está acontecendo em muitos países. Então o que acontece? Tem muitos países agora voltando a criar ou aumentar suas reservas estratégicas, principalmente de produtos, assim, de recursos estratégicos, né? Recursos importantes,
né, como commodities principalmente, e alimentos, tudo mais. Né? Então, isso é uma coisa que tem bastante importância. Por quê? No último vídeo que eu falei da questão do idealismo, do realismo e tal, eu não falei muito sobre isso, mas o idealismo ele é totalmente voltado para isso, para comércio exterior, para que o mundo é pacífico, né, e todo mundo pode criar comércio e tal. Então é uma visão neoliberal, praticamente. A visão realista, ela é um pouco diferente. Ela é mais conservadora, vamos dizer assim. Mais ou menos, tá? Não é exatamente, mas vamos dizer assim. Então a gente vê, como eu falei lá, que como essa vertente idealista tá caindo, assim, tá sendo derrubada pela visão realista mais uma vez, a gente pode ver essa queda do comércio global. Não é que ele vai parar, obviamente não. Nunca mais vai voltar do jeito que era antes, o capitalismo. Mas os países vão voltar a ficar com o pé atrás. Então, por que isso é importante? Tudo isso que eu estou falando. A oferta dos produtos vai diminuir. Porque os países vão primeiro criar a sua reserva para depois exportar o resto. Ah, se sobrar só um pouquinho, eles só vão exportar um pouquinho. E vão ficar com as suas reservas. Alguns produtos que têm muita quantidade, tudo bem, não vai afetar tanto. Agora, os produtos que já não tem tanta oferta assim, que já não tem muito no mercado, aí vai ser um problema. Porque o preço vai subir pra caramba, né? Porque não vai ter muito. Então, daí eu não preciso explicar muito, né? Vocês já vão pensar o que vai acontecer. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que ficar bem atento também. Tá? Inclusive em alimentações. E aí volta lá que pode ser um ponto positivo para o Brasil. Mas, mais uma vez, se vocês quiserem que eu fale isso, deixa lá nos comentários. E tem um último ponto que eu acho importante a gente prestar atenção também, que na mesma coisa, na mesma ideia, né, de realismo e tal, os países estão percebendo que eles precisam voltar a investir nas suas defesas, nos seus exércitos, nas suas forças armadas, né? Então, os gastos militares já estão aumentando. Nos últimos anos eles já estavam, mas agora eles vão voltar. Tem muitos países que não investiam muito, que já está pensando em, né, investir os 2%. E não estou nem só falando da OTAN, não. Tá? O próprio Brasil, né? Esses dias que houve a promoção dos generais, dos novos generais, um deles chegou a falar que o Brasil precisa investir 2% do PIB. Porque a gente precisa montar nossa defesa com o tempo, né? Não é de um dia para o outro. Então, é a mesma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. A própria Alemanha, que ela é bem... não vou dizer pacifista, mas ela não gosta muito de investir no exército dela. Eles investiam cerca de 1,1, que até não é pouco, mas eles estão passando a investir 2%. Então, percebam que o mundo inteiro está se rearmando. Porque a gente está passando por um período turbulento. Então, isso eu acho importante a gente prestar atenção também. Tá? Mas agora eu vou passar para uma outra vertente mais monetária agora. Com todas essas sanções que foram colocadas sobre a Rússia e o corte da Rússia, né, do sistema SWIFT, isso acendeu um alerta bem grande para o mundo inteiro. Né? Especialmente alguns atores que estão tentando ter uma postura um pouco mais independente, né? E aí eu posso falar alguns exemplos, mas vocês vão entender. A gente pode ver que talvez a gente esteja assistindo o fim do petrodólar. Aliás, na minha opinião, a gente já está vendo o fim do petrodólar e do próprio sistema SWIFT. Porque, assim, o petrodólar, explicando bem por cima, é o sistema que foi feito lá na crise do petróleo, na primeira, lá na década de 70. É um acordo que o petróleo é comercializado em dólar. Né? Até por isso que é o petrodólar. Né? É como se fosse um lastro do petróleo feito em dólar. Mais ou menos. Tá? Só que o que acontece? Agora, com tudo isso, eu vou dar um exemplo mais direto. A Arábia Saudita aceitou vender o petróleo dela para a China em yuan. Então, isso provavelmente vai voltar a acontecer bastante, né? A China também já comprou do Irã. Então, a gente vai ver bastante isso. E isso significa que o petrodólar já não existe mais. Pode ser feito o comércio em dólar, mas pode ser feito em outras moedas também. Então, isso é um golpe bem duro para o dólar e para a economia americana, porque eles já não vão ter mais aquele predomínio, aquele controle sobre o comércio global. Isso é uma coisa muito forte. Tá? E outra, abre espaço para que outras moedas ganhem essa importância, como o próprio yuan.
tá? Que é a moeda chinesa. E o sistema SWIFT também, porque aí já tem a ver com outro ponto, que eu já vou falar, que é a questão de que, assim, é a mesma coisa. O dólar, ele não vai mais ser a moeda de troca internacional. Que hoje é, tipo, se o Brasil for comercializar com a Índia, é feito em dólar. Mas não é moeda nem do Brasil nem da Índia. É a moeda americana. Isso a gente pôde ver agora com a questão das sanções, que eles têm um controle muito grande. Eles podem impedir um monte de coisas de acontecer por questões políticas. Sabe? Se eles decidirem que não é para você fazer negócio, você não vai fazer negócio, porque você não vai poder usar o dólar, né? Agora, o que está acontecendo é, os países estão percebendo que eles não podem mais ficar tão assim dependentes da boa vontade americana, e eles estão começando a cogitar usar suas próprias moedas. Isso já está acontecendo principalmente com a Rússia, né? Então a Rússia já está fazendo acordos com a Índia de usar tanto o rublo quanto as rúpias, né, que são as moedas dos dois. E isso provavelmente vai ser o modus operandi agora, daqui para frente. De qualquer forma, se o Zimbábue for fazer comércio com, sei lá, Taiwan, eles vão poder usar as moedas um do outro. Eles vão usar, né? Então, a gente pode ver que o dólar provavelmente vai desvalorizar no futuro, né? Não estou falando questão de valores em si, porque é aquelas coisas de estipulação. Mas eu digo assim, a importância dele vai cair bastante. E o euro também está nessa linha, né? O euro é uma outra situação, mas é mais ou menos parecido com isso, tá? Isso tudo que eu estou falando, gente, é a minha opinião, tá? Com base em alguns aspectos que eu vejo, tá? Não quer dizer que é uma certeza que vai acontecer. E outra, é futuro, é previsão. Pode ser que aconteça alguma coisa daqui a pouco que mude tudo, né? Mas até agora, onde eu tô, esse momento que eu tô gravando, é isso que eu entendo, tá? Ainda nessa questão, a gente tem o BRICS, né? Que a Rússia, né? Mas os países têm um entendimento que os BRICS eles precisam ter uma maior potência econômica, né? Unida. E o que acontece? Até os próprios russos eles falaram que a gente tem que ter uma maior integração financeira entre os países, né? Ter os sistemas próprios de a comunicação entre os bancos, né? Que seria o sistema SWIFT, só que aí próprio, para não ter essas interferências externas. Então, por exemplo, uma negociação entre China e África do Sul seria a comunicação direta dos bancos chineses para os bancos sul-africanos. Aí segue a mesma coisa que eu falei no último exemplo, né? Das trocas diretas. E o BRICS provavelmente vai se tornar um player cada vez mais importante. E aqui eu estou falando especialmente no âmbito econômico e financeiro, tá? Porque o banco do BRICS está ficando uma instituição cada vez maior, né? Com boa parte por contribuição da China, né? Que está dando uma força muito grande financeira para esse banco, né? Mas tem participação de todos. E esse banco ele tem tido uma importância muito grande não só para os países do BRICS. Aliás, na verdade, na minha opinião, é mais até para outros países, como por exemplo o Egito, é o que eu lembro agora. Mas tem vários países que estão se beneficiando, assim, vamos dizer, desse banco, né? E são países que são tipo parceiros do BRICS, né? Então, aí é uma força até política, né, que o BRICS pode ter no futuro. E eu acho que vai ter, tá? Então, esse é um outro negócio que pode acontecer, o BRICS ficar cada vez mais importante no mundo e a OTAN, aliás, a União Europeia e Estados Unidos e tudo mais, vão começar a perder um pouquinho dessa importância toda, tá? Agora, indo para um outro aspecto. Um último aspecto que eu queria falar é para a gente pensar um pouco na qualidade de vida, não assim no mundo inteiro, né? Mas aí, especificamente, vamos pensar na Europa aqui. Com algumas coisas que eu já falei, né? Por exemplo, o preço do gás e dos alimentos. Imagina o custo de vida, como ele não está aumentando na Europa, né? Isso que já tem algumas coisas que não é tão baratas, pelo que eu conversei com o pessoal. Apesar de tudo, né? Eles ainda têm, assim, são muito ricos, né? Assim, é uma coisa muito... Todo mundo sabe, mas quando você vê lá, você vê que realmente o pessoal tem grana, né? Não digo assim que as pessoas são ricas, mas é uma sociedade rica, né? E agora, com todos esses custos subindo pra caramba, né? Além disso, a própria disponibilidade dos recursos,
né, tanto de alimentos quanto energia, por exemplo, caindo, a gente pode ver que a qualidade de vida deles vai ser muito afetada. E se a gente parar para pensar, ainda por cima, que tem 4 milhões de refugiados ucranianos entrando na Europa, sendo, ou seja, mais bocas, mais pessoas para consumir esses recursos, vai começar a complicar a vida lá. E eu acho que eles não estão acostumados com essas dificuldades, né? As sociedades europeias, elas não são tão resilientes, eu diria, como as nossas aqui, por exemplo, na América Latina, algumas na África, até mais. E eles não têm essa casca grossa, vamos dizer assim. Então eu acho que eles vão sofrer muito ainda. E eu não digo isso feliz não, tá, gente? É triste ver, mas eu acho que eles vão passar por muitos perrengues ainda, tá? Com tudo isso, até porque as lideranças eles não estão contribuindo com isso, né, na minha opinião. Eu tava conversando com um amigo meu que ele mora na Irlanda, né? Ele tá aqui no Brasil, mas ele mora na Irlanda. E a gente tava conversando, eu acho que uma conclusão que a gente teve é que provavelmente a economia deles vai cair a alguns níveis, né? Por um tempo, talvez eles consigam voltar a alguns, mas não vai voltar a ser o que já foi, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante porque pode ter muitas consequências depois. Só dando alguns exemplos aqui para vocês. Né? Um que ficou famoso também é a questão do petróleo, né? Que fala muito do gás, mas também tem o petróleo, o carvão um pouco, tal. Tem alguns outros recursos, né, que estão nessa questão toda. Mas vamos lá, o exemplo do petróleo. Na Alemanha, salvo engano, tá? Mas pelo que eu vi lá, na Alemanha, antigamente, até fevereiro desse ano, o petróleo, aliás, o combustível era mais ou menos 80 centavos o litro. Agora tá mais de 2,60 na Alemanha. Aí você fala, pô, não é um aumento tão grande. É uma diferença muito grande. Né? Você fala, pô, aqui a gente vê que tá caro, tudo bem, mas tá muito caro no mundo inteiro. Agora, faz a conversão do que é 80 centavos deles aqui e do que é 2,60. Vocês vão ver que é uma coisa muito grande. E tá afetando muito. E vai afetar, porque, assim, combustível é uma coisa que é muito importante. A gente viu já, quando teve aquela paralisação dos caminhões, tá, como afeta muito, né? E, pô, imagina transporte público, a logística, como é afetada, né, pela falta de combustível e tudo mais. Então, percebam que cada um desses pontos que eu falei tem a sua importância própria. Como eu falei, eu não entrei muito a fundo, porque senão fica muito grande também o vídeo que já deve estar. Mas se eu fosse falar de cada um, ia ficar enorme, né? Ia ser mais do que uma live. Então, se vocês querem que eu fale desses assuntos, coloca aqui embaixo também, né? Mas, assim, percebam que cada um desses pontos tem a sua própria importância. E, na verdade, eu estou falando aqui para vocês refletirem, né? Eu não quero falar tudo, eu quero que vocês reflitam sobre cada um desses pontos. Pô, assim, de uma forma geral, com tudo isso que a gente tá vendo, né? Tudo isso que eu comentei, imagina a condição de vida dos europeus. Como ela está decaindo. A gente pode ver que quem está saindo bem com essa história, quem está saindo mal. Os russos não estão tão mal. Agora, os europeus estão muito mal. Então, esse é um ponto que eu acho que é o principal impacto econômico dessa guerra. A condição de vida da Europa está decaindo muito. E eu não acho que é tão temporário assim, não. Entendeu? Algumas coisas que foram feitas, elas vão ter um impacto permanente, né? Ou pelo menos de muito tempo. Então, esse na verdade era o foco do que eu queria trazer para vocês hoje aqui nesse vídeo. E até isso tem a ver com as coisas que eu já falei aqui da guerra, porque eu estava conversando até com o pessoal aqui, né, dos canais parceiros, e a gente entende que a Rússia, ela não vai querer acabar com a guerra logo. Porque ela percebe isso também. Se eles acabam com a guerra, esse sofrimento, vamos dizer assim, entre aspas, dos europeus vai acabar. Pelo menos uma parte. Então, quanto mais eles manterem a guerra lá rolando, mais consequências negativas vão ter para a economia europeia. Então, para que eles vão querer acabar? Entendeu? Então, isso explica algumas coisas do que está acontecendo na guerra. Então, por exemplo, aquela retração lá de Kiev, lá daquelas regiões do norte. Aquilo lá pode ser só para fazer a guerra render mais. Entendeu? Tem gente que fala que vai
quando a pessoa faz com torcida, ela não presta atenção nessas outras possibilidades, mas ela pode falar, não, tá vendo? É porque eles estão ganhando a guerra, tá vendo? Mas, pô, cara, não. Eles estão fazendo um monte de coisas assim pra render mais a guerra. Por exemplo, no começo, sim, eu achava que eles queriam uma guerra rápida. Guerra rápida, não sei se rolou. E agora a gente percebe que eles estão indo bem devagarinho, eles não estão com pressa, eles querem que a guerra demore, sabe? Então, tipo, não dá pra saber quanto tempo a guerra vai durar. Mas rápida ela não vai ser. Isso a gente já sabe, né? Até porque pelo caminhar que tá agora a gente já sabe disso. Mas vai durar 8 meses? 1 ano? 2 anos? Vai durar quanto tempo? Imagina, ó, se não tem nem 2 meses de guerra ainda e já tá com tudo isso, imagina se durar 6 meses. Imagina se durar 1 ano. Quais as consequências que não vai ter? Então, tudo isso é o que eu queria fazer vocês pensarem hoje, tá? Então, com isso eu vou já encerrando por aqui, porque já deve estar bem comprido o vídeo. Mas, no mais é isso, gente, tá? Eu espero que tenha feito sentido, né, esses pontos que eu venha trazer para vocês. Claro, não precisa concordar com tudo que eu tô falando, claro, essa é minha opinião, né, baseada em coisas que eu vi, mas é minha opinião, tá? Vocês podem ter informações diferentes, podem saber mais coisas e podem ter opiniões diferentes também. Fiquem à vontade. Só peço que tenham respeito, não só para com a minha pessoa, mas também para os outros que estão assistindo o vídeo. Então, se você for comentar uma coisa, pode discutir até, só que com respeito, tá, gente? Mas fora isso, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que tenha feito sentido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha acrescentado alguma coisa para vocês, né? Tenha feito algum sentido, né? Que vocês tirem algum proveito disso aqui que eu falei. Apesar de que eu não falei tão profundamente, né, como eu já disse, mas espero que tenha feito vocês pensarem um pouco e que vocês reflitam mais sobre essas questões, tá? Então, se você gostou do vídeo, né, se você gosta desses assuntos, né, tanto econômicos, né, mas geopolíticos, tudo que tem relação com relações internacionais, e também se você gosta de história militar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Né? Se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixa o like, né, para o YouTube entender que é um vídeo legal, que é um conteúdo bom. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, fica à vontade para deixar nos comentários também, vai ser muito bom. E o mais importante de todos, né? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você acha que vai ajudar alguma coisa, com quem você acha que gosta desses assuntos. E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E obrigado por assistirem até aqui agora, né? Ainda mais se ficou um vídeo grande, eu acho. Então, é isso. Obrigado por mais esse vídeo e até o próximo.